Vamos então continuar nossa exposição do texto de Provérbios, capítulo 1. Hoje vamos expor o verso 4 e o verso 5. Vou fazer a leitura de toda a perícope, depois a gente vai nos pontos que vão ser trabalhados hoje e aí a gente faz a exposição. Então vamos lá, verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente, disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito seu entendimento, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas de sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Bom, hoje então vamos expor o verso 4 e o verso 5. O verso 4 diz: para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Então já foi revelado o autor, já foi revelado a motivação, e agora nos é revelado o público-alvo. Eu quero iniciar a exposição desse verso com o final do verso, mas de trás para frente, né? Então ele diz assim, ó, para dar conhecimento e juízo aos jovens. Eu quero começar propondo a conotação de jovens mais usual mesmo. A leitura se valendo da conotação de jovens mais usual, né? Que é se referindo à idade, jovem com relação à idade. Bom, um dos motivos de haver esse destaque no texto é porque os jovens são de fato os mais atacados pelo mundo com tentações. E por que isso acontece? Eu vou trazer 3 motivos que me veio à mente enquanto estava escrevendo o esboço, e não tenho a pretensão aqui de ser exaustivo, né? Com certeza há outros motivos, mas 3 motivos que me saltou aos olhos quando fui escrever o esboço. Primeiro, os jovens têm a mentalidade mais fluida, via de regra, né? Em tese, os jovens ainda não têm tanta firmeza em suas posições, logo eles acabam se tornando um alvo mais fácil. Um segundo motivo é pelo seu vigor. Normalmente, quando você vai a uma igreja, você visita uma igreja, você com facilidade, pelo menos é o que comumente ocorre, você percebe que os mais ativos da igreja são os jovens. Isso também ocorre, por exemplo, na política. Às vezes vemos movimentos que são numericamente pequenos, mas que são tão barulhentos, que são tão insistentes e que, consequente, gera tanta repercussão. Por quê? Porque são movimentos de jovens. E jovem tem vigor. A igreja, ela erra quando ela valoriza os mais velhos em detrimento dos jovens. Por quê? Porque ela perde essa força, ela perde esse vigor dos jovens, né? A maior parte da força de ação da igreja vem dos jovens. Então, não deve ser dessa forma que a gente deve agir como igreja, desvalorizando os jovens. O autor aqui está nos ensinando qual deve ser a nossa atitude perante os jovens. Não uma atitude de negligência, mas sim, na verdade, ao contrário, né? Uma atitude de dar uma atenção especial a eles. Está discipulando eles de perto. Essa deve ser a nossa postura mediante essa exposição, né? A esse texto. Um terceiro motivo é que os jovens são os educadores do futuro. Então, se você consegue mudar os jovens, você muda a sociedade por vir. Bom, então são esses 3 motivos. Outra coisa importante que o autor vai trazer à tona, e que é bastante contracultural, é que os jovens, nesse texto, nesse verso que está expondo, né? Os jovens, eles não são os detentores do conhecimento, mas eles são os mais necessitados, via de regra. É comum nós vermos em filmes ou séries que os jovens estão com a verdade e os mais velhos são os retrógrados que estão impedindo os jovens de fazer o correto, né? De exercer o correto.
Mas esse tipo de ideologia é antibíblica, mediante esse texto aqui que estamos expondo. Está dizendo que os jovens são carentes, eles precisam de sabedoria. Né? Ele está dando enfoque aos jovens. Né? Agora, claro que isso não significa que os mais velhos estão sempre certos. Longe disso. Né? Mas não se pode haver um rompimento abrupto com a história. Os jovens eles não podem ler a realidade independente do passado. A missão do jovem é de aprender o que foi construído de sabedoria, aprender o que foi construído de conhecimento até então e progredir a partir do ponto que nós, como sociedade, paramos. Se sempre negligenciarmos o passado, sempre estaremos cometendo os mesmos erros, de forma diferente, mas os mesmos erros. Erros contextualizados com a geração que nascemos, mas os mesmos erros. E sempre estaremos o quê? Exultantes por descobrirmos as mesmas coisas que já foram descobertas. Coisas sempre serão descobertas novamente, ao invés de descobrirmos coisas novas. Mas como o jovem aprende acerca do passado para construir o futuro? Com os mais velhos. O tempo da juventude é o tempo de ouvir e aprender, principalmente. E aí vem muito a calhar a frase de Edmund Burke. Um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Uma segunda leitura agora que quero propor, e que entendo que cabe aqui, é lendo jovens como jovens na fé. Com essa conotação, de jovens na fé. E o raciocínio é razoavelmente análogo. Há como nunca uma multidão de falsos mestres propagando falsas doutrinas. E essas falsas doutrinas e esses falsos mestres estão extremamente populares. Eles são extremamente bem aceitos pela instituição igreja de forma geral. Somado a isso, nós temos a internet, onde todos nós aprendemos a fazer nossas pesquisas em momentos de dúvida. Só que quando você tiver sua dúvida e for fazer sua busca na internet, sua pesquisa na internet, o mais provável, se você não souber procurar de forma correta, o mais provável, pela sua maior popularidade, é você encontrar as respostas desses falsos mestres na internet do que as respostas advindas da sã doutrina. Então, mediante esse contexto, os jovens na fé, os neófitos, como a Bíblia vai tratar, né, precisam ser discipulados de perto. Mais uma vez, a gente cai nessa realidade. Precisam ser discipulados de perto. Eles precisam urgentemente de conhecimento escriturístico, porque só através do conhecimento escriturístico é que nós vamos conseguir discernir a sã da vã doutrina. Então, na realidade da juventude, não é o momento de colocá-los eles para trabalhar na educação da igreja, por exemplo. E aí a gente vê muitas igrejas fazendo isso como forma de motivá-lo a perseverar na fé. Mas esse não é o momento. O momento do jovem é de cuidar para que eles aprendam os fundamentos da fé de forma correta. Esse é o momento que o jovem tem que viver. Nós, como igreja, temos que cuidar para que eles aprendam os fundamentos da fé de forma correta. Bom, voltando ao texto, na versão Ara, né, no lugar de juízo, vai estar escrito bom siso, que de acordo com a Bíblia de Genebra, significa aqui pensamentos sábios relativos a um planejamento. Você está com a Bíblia Ara aí? Pra gente ler? Ara, Provérbios 1. Aqui, ó, verso 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Tá vendo? Então, o que é esse bom siso? De acordo com a Bíblia de Genebra, significa pensamentos sábios relativos a um planejamento. Bom, no meio secular, há uma frase em latim muito famosa e bem vista. Carpe diem. Significa aproveite o dia. E nos traz uma conotação de que devemos viver o presente intensamente, como se não houvesse o amanhã. Mas a Bíblia, ela nos ensina diferente.
ela nos ensina a viver o presente, mas considerando o passado e principalmente considerando o futuro. Viver sabiamente é viver com responsabilidade. O que podemos fazer hoje, nossa capacidade hoje, foi resultado do que fizemos no passado. E o que poderemos fazer amanhã é resultado do que fazemos hoje. Devemos viver o presente, sim, para a glória de Deus sempre, claro, né? Mas sem perder de vista que o passado foi o presente de ontem e o futuro será o presente de amanhã. Então, é isso que o texto está nos instruindo quando diz que os jovens precisam adquirir bom siso, né? Precisa viver uma vida planejada, né? Com responsabilidade, considerando tanto o passado quanto o presente. No final dos comentários da Bíblia de Genebra, a respeito dessas palavras, diz que o bom siso protege da tentação. Nós falamos bastante nos estudos passados sobre a relação indissolúvel da teoria e prática apresentada nos escritos sapienciais. Mas a transição da teoria para a prática nem sempre é tão simples. Em todas as áreas que eu atuo, por exemplo, uma semelhança que eu percebo no que tange esse assunto é a seguinte: a repetição leva à perfeição. A gente pode observar isso. É uma semelhança, uma realidade em várias áreas que eu atuo. Eu acredito que em outras áreas também. Por exemplo, no xadrez, nós fazemos exercício de tática para ensinar nossa mente a reconhecer os padrões táticos durante o jogo. Na matemática, nós precisamos fazer inúmeros exercícios para conseguirmos resolver problemas com exatidão e velocidade. Na música, precisamos treinar os ritmos inúmeras vezes para conseguir executá-lo de forma automática, o que chamamos de memória muscular. E na vida é a mesma coisa. Nós precisamos ler repetidas vezes as escrituras e analisar cada situação de vida, da vida, né? Cada situação da vida vivida por ti ou não, à luz das escrituras. Para quê? Para quando você vivê-la, você conseguir agir de forma correta. Imagina se nós tivermos que pensar na hora que a gente está vivendo determinada situação, se aquilo é pecado ou não. A tendência, se nós tivermos que pensar na hora, é procurarmos buscar justificar o ato pecaminoso e realizá-lo. Mas se nós pensarmos antes, à luz das Escrituras, nós fugiremos do pecado da tentação. Bom, próximo verso 5, diz: para dar aos simples prudência. Precisamos entender, primeiramente, que a conotação de simples aqui no livro de Provérbios, ela é pejorativa. Ela traz consigo a ideia de uma pessoa simplória, uma pessoa ingênua, uma pessoa inocente. Inocente no sentido ruim da palavra. Nós vamos nos deparar com esse termo outras vezes durante as exposições no livro de Provérbios, e aí a gente pode explorar mais. E então ele diz: dar prudência aos simples. O que isso significa? Significa, vou ter assim, ter aquela maldade boa. Como assim maldade boa? Eu digo muito para os meus alunos de matemática, né, que eles precisam ter maldade quando vão fazer os exercícios, as questões. O que significa isso? É a capacidade deles não cair nas pegadinhas, deles não cair nas ciladas. A gente tem que ter essa maldade boa, entre aspas, né? Nós precisamos entender que nós vivemos em um mundo caído. Nós precisamos entender que as pessoas são maus. Nós não podemos ser ingênuos. Precisamos estar com o crivo da sabedoria escriturística sempre a postos. Sempre a postos. Mesmo que você saiba que a pessoa tem uma boa intenção, nós precisamos entender que a natureza dele é pecaminosa, que o coração dele é enganoso. E muitas vezes ele tem uma boa intenção, entre aspas, né, num olhar humano, mas por causa do pecado que habita nele, vão sair palavras antibíblicas. E por isso, a não ser que você esteja lendo as Escrituras, tudo que você lê de fora, você precisa ler com o crivo da sabedoria escriturística sempre a postos. Tudo precisa passar pelo crivo das Escrituras. Nós precisamos entender que a confiança entre uma pessoa e outra, você não dá de graça, se conquista. E a gente nunca deve confiar cegamente nas pessoas. Bom, outra implicação que nós podemos observar é que a palavra de Deus alimenta do simples ao sábio. A
palavra de Deus, ela alimenta do simples ao sábio. No verso 5 ele vai dizer: mesmo o sábio que lhes der ouvido, aumentará em muito seu entendimento. Nós vemos hoje nas igrejas, infelizmente, uma visão diferente. Infelizmente, temos visto as igrejas hoje direcionando o culto somente para o simples. E defendendo que o papel do sábio na igreja é só instruir. Mas essa não deve ser a nossa postura de acordo com as escrituras sagradas. Nós precisamos, com a palavra de Deus, alimentar do simples ao sábio. O culto ele deve ser capaz de alimentar tanto o simples quanto o sábio. Porque nunca teremos sabedoria ao ponto de não precisar de mais. As escrituras sagradas, como palavra de Deus, vindo do próprio Deus, ela é infinita em conhecimento. A gente nunca vai chegar a conhecer ela plenamente. Pelo menos não em vida. Então, nós sempre temos que crescer. Na verdade, se a gente parar para pensar, sendo ela infinita, nosso conhecimento dela sempre vai tender a zero. Sempre vai tender a zero, em comparação com a infinitude que ela apresenta, né? Bom, é uma conclusão que eu até coloquei aqui, ó, na perspectiva do sábio, o primeiro entendimento que ele deve ter é do tamanho da sua ignorância. Do tamanho. E é bem parecido com o que a gente tem trabalhado, né? Sendo a palavra de Deus infinita em sabedoria, mediante a ela nós percebemos o quão ignorante nós somos. A gente tem trabalhado isso. A lei, a Bíblia sempre vai ter essa característica. A lei, sendo perfeita em santidade, revela o quão pecador nós somos. E aí a gente vai trabalhando isso em todas as áreas. Essa realidade mediante as escrituras vai ser a mesma. A gente vai se deparar com as escrituras e perceber o quão falho nós somos naquela área. Em todas as áreas isso vai acontecer. Logo, o verdadeiro sábio, tendo isso em mente, tendo reconhecimento da sua tamanha ignorância, ele vai ter cada vez mais sede de conhecimento. Por irônico que seja, pode parecer muito irônico, mas quanto mais sábio nós somos, mais carente de conhecimento nós somos. Na verdade, quanto mais simplórios nós somos, mais nós achamos que não precisamos de conhecimento. Então, o verdadeiro sábio, ele é humilde e se humilha perante a verdade. Para terminar, Nahara vai dizer que o instruído adquire habilidade. Lá no final do verso 5, ouça o sábio que cresce prudência e o instruído adquira a habilidade. E a Bíblia de Genebra, ela traz essa habilidade aqui com a possível conotação de orientação. Ou seja, quanto mais crescemos em sabedoria, maior será a nossa capacidade de domínio próprio e de guiar pessoas para o conhecimento da verdade. Assim, encerra a palavra essa noite.